Boa noite aí, pessoal. Deixa eu segurar aqui um pouquinho, liberar os comentários, que eu sei que o pessoal vai querer comentar, para desejar um Feliz Natal aí, todo mundo. Eu pensei inicialmente em gravar um vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, estamos carregando, a bateria está em 9%. Liberei os comentários aqui. Eu pensei inicialmente em gravar um vídeo, mas eu queria que essa nossa conversa fosse a menos mecânica e ensaiada possível, e por isso eu abandonei aquele lugar comum em que as pessoas que ocupam cargo público normalmente eles se pronunciam através de um vídeo montado, pensado, com camisa branca ou clara, aquela coisa ensaiada, né? E aí eu pensei, poxa, vou então fazer aquilo que eu faço todos os dias, tá? Me comunicar daquela maneira que eu me comunico todos os dias com os meus irmãos panelenses, com os meus conterrâneos, com os meus amigos, com as pessoas que me acompanham. Eu não chamo nem de seguidor, são meus acompanhadores, né? Giovanni já chegou por aí, Josete chegou por aí também. Vamos fazer aqui um trabalho em equipe, vamos compartilhar para que outras pessoas que acompanham aqui a página, que seguem a página, que não estavam prontos para essa surpresa, para que eles possam nos encontrar aqui na internet, né? Feliz Natal para você também, Josete, muito obrigado, não por hoje, não por essa felicitação de hoje somente, mas por tudo, por não ter se corrompido, por não ter se curvado. Muito obrigado por tudo. Você é uma fonte de energia e também um exemplo para todos nós, viu? Você sabe do que eu estou falando. E a equipe Logan sabe do que eu estou falando também. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem aí fazerem essa corrente e encaminharem aí, compartilhando para todo mundo. Feliz Natal, Luciana. Feliz Natal, Alice Drake. Feliz Natal aí a todos. Maria do Socorro, paz a todos. E é por isso que hoje eu abro essa live para aproveitar o dia de Natal e fazer uma reflexão com todos vocês. Eu disse que eu não iria somente, né, gravar um vídeo, uma coisa ensaiada, não, Feliz Natal, próspero Ano Novo, sem sinalizar nada para que uma prosperidade venha, sem sinalizar nada para que um feliz Natal venha. Então, primeiro, deixa eu avisar a vocês aqui que algumas doações, na verdade, mas nós recebemos. Deixa eu ver se a minha internet está conectada aqui, está sim. Nós já recebemos algumas doações e estamos montando as cestas, né? E vamos começar a distribuir. Nós esperamos começar a distribuição de roupas e de alimentos antes de fechar o ano de 2022. Mas ainda tem pessoas que querem doar, ainda tem pessoas ajudando, então a gente vai montando aos poucos, vai construindo as cestas e em seguida a gente vai distribuir para as pessoas mais carentes do município que já estão mapeadas naquela lista do Instituto Cultural Paideia. Então, a primeira mensagem para vocês é essa, de que nós ainda estamos, apesar da divulgação estar um pouco deficiente por conta dessas correrias, né? Vocês viram aí nas fotos que nós fizemos a Arena do Jundiá, estávamos concentrados aí na finalização dessa primeira etapa aí desse ano, e como lá no Jundiá é uma região que não tem internet, então às vezes a gente vai e fica incomunicável, enquanto nós estamos trabalhando, chumbando rede, trave, arrumando lá, nós ficamos incomunicáveis, e por isso a dificuldade de estar aí nas redes sociais fazendo a divulgação de doação de cesta básica, essa coisa toda, tá certo? Então, esse é o primeiro recado. E depois, minha gente, agora sim a reflexão aqui de Natal. Por quê, Josete? Por quê? Porque normalmente nós comemoramos o Natal e damos parabéns ao aniversariante do dia. O aniversariante do dia, como vocês sabem, ele foi simbolizado na noite de Natal pela Igreja Católica e hoje o mundo ocidental praticamente inteiro comemora também o aniversário de Jesus Cristo.
E por isso todo mundo diz, tem até piada que brinca, não, aniversário é seu, não é seu para você ganhar presente, é de Cristo, né? E muitas vezes nós sempre falamos do nascimento do menino Jesus, o nascimento da esperança, o nascimento da misericórdia, o nascimento pode-se dizer também o nascimento da humanidade dentro de nós, né? Porque nem sempre a humanidade foi humana nesse sentido da palavra. Mas muita gente se esquece de quem foi que gerou essa vida, que deu a vida para salvar as vidas presentes e futuras desde a época em que ele foi crucificado. A maioria se esquece da mãe, né? O dia do parto, e eu estive presente, por exemplo, no dia do parto do meu filho. O dia do parto é um dia muito especial para a mãe, para o pai, para a família. Por isso que eu pensei em abrir essa reflexão hoje, mas para a gente lembrar também que existe o aniversariante, mas também existe a mãe do aniversariante, não é? A gente conhece como Nossa Senhora, todas as Nossas Senhoras, que é a mesma mãe de Deus, como diria o Roberto Carlos, né? E o pai, que também estava ali na hora do parto da criança. E aí vocês pensam comigo, né? A família reunida no nascimento do Jesus, e hoje, no dia 25 de dezembro, ser um símbolo de reunião de família, né? Mas não podemos nos esquecer também, e aí eu falo para vocês que podem estar passando por um momento difícil agora, e um momento de sofrimento, em que tem um parente sofrendo alguma enfermidade, alguma doença, um momento em que pode estar acontecendo alguma coisa ruim na família, um momento de dor em plena época de Natal, o que às vezes dobra o sofrimento das pessoas, né? E é importante lembrarmos a situação em que o Cristo Salvador nasceu, né? Nasceu fugindo da perseguição, nasceu fugindo da tentativa de homicídio, nasceu fugindo do poder constituído da época, nasceu completamente sem esperança. E que irônico, seria o símbolo maior de esperança da humanidade, não é? Então nós temos aí um grande exemplo, que muitas vezes a gente acaba só olhando por um lado, não olhando para o outro, mas nós temos o grande exemplo da vida, do nascimento de Cristo, em que a família, e o Jota está lembrando aqui do Fábio, de Leide, né, que está passando por um momento difícil, e é por isso que eu pensei, eu digo, não, ao invés de fazer um vídeo montado, construído, como normalmente se faz em política, eu vou abrir uma live, vou refletir um pouco sobre isso. Porque pensem bem, o menino Jesus nasceu, é importante a data do aniversário dele, ainda que existam discussões sobre a data, escolhemos o dia 25 como sociedade cristã para comemorar o aniversário de Cristo, e muitas vezes não olhamos para aquela que sofreu as dores do parto e para aquele que também foi vítima da perseguição e estava ali juntamente com a mãe, com o filho, sofrendo, né? Então, se na sua vida agora, no Natal, antes do Natal, depois do Natal, se você está sofrendo, se você padece de alguma doença, se você sofre perseguição, se você se sente uma pessoa que está em um momento difícil da sua vida, lembre-se que a família estava reunida no nascimento daquele que foi considerado a esperança da humanidade e nasceu em uma situação que não era confortável, que não era boa. Eles não estavam em uma época de comemoração, eles não estavam em uma época de alegria, eles não estavam em um momento de fraternidade, de paz. Pelo contrário, eles estavam em um dos momentos talvez mais difíceis da vida deles. O José, a Maria, eles estavam sendo perseguidos, sofrendo, longe de casa, sem perspectiva, sem condição de saber como se alimentariam no outro dia, pedindo favores, provavelmente pedindo esmola, e
E o Jesus, vocês sabem a condição que o Jesus Cristo nasceu, né, dentro de uma manjedoura junto com os animais. Então pensem que o símbolo maior de esperança de toda a humanidade nasceu em uma condição que não havia, não deveria haver, normalmente não haveria esperança nenhuma. E isso é um exemplo para você, é um exemplo para mim, de que nem tudo ou nada está perdido quando nós estamos juntos com aquelas pessoas que realmente nos amam, juntos com aquelas pessoas que fariam tudo por nós, e mesmo que não estamos juntos presencialmente, fisicamente, como por exemplo aqui eu abraço de coração o meu professor, o meu amigo Beto Andrade, tá lá, tá na casa, no lugarzinho dele, mas tá aqui também, tem um lugarzinho aqui, e é por isso que esse exemplo do nascimento de Cristo, em que as pessoas que amam, as pessoas que estão ao redor da criança, ainda que em condições desesperadoras, em uma situação periclitante, em um momento em que qualquer hora os soldados romanos poderiam chegar e acabar com a família, destruir seus sonhos e destruir sua vida, ainda assim eles estavam juntos, ainda assim eles estavam unidos com aquele sentimento de alegria e de fraternidade. Então, é por isso que eu vejo muito esse paradoxo de que esse símbolo grande de esperança nasce como nascem os diamantes, né? de um ambiente, o ambiente daquela época. Se vocês perguntarem aí ao Jota, que é historiador, vocês vão saber que o ambiente era completamente insalubre para pessoas da etnia de Jesus Cristo, principalmente porque eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, e havia toda aquela atmosfera de morte, todos os recém-nascidos estavam sendo caçados, estavam sendo mortos. Imaginem quando uma criança só, ela é assassinada, e a gente se escandaliza, a gente fica com o coração partido, a gente, mesmo não sendo parente da criança, a gente imagina logo, meu Deus, é o fim do mundo. Agora imaginem crianças sendo caçadas pelo poder instituído, crianças sendo mortas por espadas, esfaqueadas, sendo jogadas em todos os lugares e por todo lugar. Imagina só essa atmosfera, uma atmosfera de morte, uma atmosfera de caos, uma atmosfera de dor, de falta de misericórdia, uma atmosfera completamente tenebrosa. Imaginem só o símbolo máximo de esperança da humanidade nascer dentro, no meio dessa atmosfera. E aí nasce a criança e a gente pensa, qual é o exemplo que nós temos? Porque depois disso, a vida não melhorou para Jesus. A vida não melhorou para José. A vida não melhorou para Maria. Eles não voltaram imediatamente para a sua terra. Eles não voltaram imediatamente. Pensem bem, José, apesar de já ser uma pessoa com idade mais avançada, e Maria, sendo uma pessoa jovem, Maria tinha seus familiares paternos e maternos. Ela estava abandonando eles por conta de uma perseguição. José devia ter parentes também, estava abandonando, longe da família. Imagina só deixar toda a sua família numa cidade. Deixem só eu ativar o negócio aqui. Opa, caiu, mas voltamos. Foi eu aqui, culpa minha culpa. Pronto. Ainda estamos em 9% de bateria, então... A reflexão que eu faço com vocês é justamente essa, porque em pleno 2022, já chegando com as portas abertas de 2023, nós não temos também muitos sinais de que o mundo ele inclina-se para um lado positivo. Mas, por mais que isso não aconteça, não significa que as esperanças estão perdidas se ainda existe esperança dentro de nós. Se nós podemos fazer a diferença todos os dias, se nós podemos nos unir com aqueles que nos amamos, com aquele que nos ama, com aquele que nós amamos, como José e Maria se reuniram ali, ainda que dentro de uma manjedoura, ainda que em todas essas condições
terríveis. Deixa eu fechar aqui. Deu uma travada no celular e eu não quero mexer para não dar problema. Pronto, agora sim. Então, essa reflexão nos é dada para entendermos que não basta, não é só as coisas darem errado, não é só as coisas começarem e permanecerem como se fossem acabar com o nosso mundo, acabar com o mundo, não. Pelo contrário, né? Pode ser que seja o sinal de que alguma coisa boa vai surgir. E como eu estava dizendo, a vida de Jesus não melhorou depois daquele dia do nascimento. Não foi um dia em que todo mundo entendeu, assim como quando Deus dá a ordem a Abraão, Abraão não diz, beleza, entendi, vamos embora. Não. Existiu ali um processo dialético de fidelidade, de infidelidade, de acreditar, de desconfiar, de existir todo aquele movimento até que o ser humano foi introjetando nele aquele sentimento e conseguiu finalmente mudar. Então, o que acontece? Depois desse nascimento de Jesus, o próprio Jesus a família de Jesus continua a sua viagem para fugir dessa perseguição. Biblicamente não se sabe muita coisa, porque o Jesus da infância desaparece depois de um tempo, mas imagine o que seria passar a vida toda longe do seu lugar, fugindo e tal. E aí quando volta, já um homem formado, já na casa ali dos 30 anos, o Jesus reconhecido como Messias ainda sofre perseguição, principalmente daqueles que se julgavam os detentores do conhecimento e os representantes de Deus da época. Imaginem só o que é isso. E a vida continua não melhorando para Jesus no sentido, claro, de passagem no mundo terreno, né? No sentido de que os próprios seres humanos o perseguiam e o tempo inteiro colocavam o nome dele à prova, a própria existência dele como Deus à prova. E o tempo foi se passando, Jesus fazia milagres, era ofendido, era achincalhado muitas vezes, era tido, e inclusive o Jesus ele era a esperança, mas poucas vezes você escuta algum otimismo tóxico de Jesus, né? Pelo contrário, ele deixa bem claro o que é que está por vir. Ele era uma pessoa sábia, não se rende ao pessimismo, mas ao mesmo tempo ele não sinaliza nenhum tipo de otimismo tóxico. Não, fica tranquilo, porque se comportando desse jeito que você está, fazendo o que você está fazendo, cumprindo as coisas que você está cumprindo, o mundo vai melhorar. Não, Jesus não dizia isso. Ele não tinha esse otimismo tóxico dentro dele. Não é? E tampouco ele foi uma pessoa desesperançosa. Então o tempo inteiro ele sinalizava que o ser humano ele tinha a possibilidade de mudar, ele tinha a possibilidade de melhorar de vida, nós poderíamos construir um mundo melhor, poderíamos fazer uma sociedade mais justa, poderíamos ter mais liberdade, desde que mudássemos em nós aqueles sentimentos que nós tínhamos, que mudássemos em nós aquele comportamento que nós fazíamos, que transformássemos a nós mesmos primeiro, não é? Sem o ódio pelo outro, ainda que fossem inimigos, ele deixou isso bem claro, sem o sentimento de vingança, sem aquele ranço, e isso é um trabalho contínuo. Não significa eu dizendo isso, que nós temos que nos livrar disso, não quer dizer que eu esteja livre desse tipo de sentimento. Pelo contrário, o ser humano falho, nós todos os dias cometemos o erro, né? Ficamos com raiva do outro, sentimos às vezes ódio um pelo outro e temos diversos sentimentos que nos puxam para baixo. E é justamente nessa luta diária, e é justamente por isso que o sol nasce todos os dias e se põe. Para que todos os dias tenhamos a chance de reavaliar. É curioso como o processo da nossa memória funciona, né?
Nós precisamos dormir para que a nossa memória assimile muita coisa do que aprendemos e, de certa forma, de uma maneira explicada até a grosso modo, de certa forma construímos ou vamos construindo o conhecimento a partir do momento em que a gente pega no sono, em que a gente dorme, a gente esquece, porque isso também é importante para a memória, e lembra de muita coisa. É como se morrêssemos e tivéssemos um dia novo, depois de assimilar tudo, para não cometer os mesmos erros de antes. Olha que coisa maravilhosa, a sabedoria de Deus, não é? A ciência descobriu recentemente que nós precisamos dormir, que isso tem tudo a ver com o processo de aprendizado. Mas se vocês analisarem direitinho, vocês vão perceber que existe todo um mecanismo construído pelo divino para que o ser humano possa reavaliar, assimilar e mudar o seu comportamento. E nós temos todas essas possibilidades de fazer, não do dia 24 para o dia 25, não do dia 25 para o dia 26, mas uma construção contínua, aproveitando aquela continuidade que a vida nos dá como possibilidade de sermos melhor amanhã, para que o amanhã não seja só um hoje com esse nome, amanhã, né? Para que o amanhã não seja um hoje com um nome diferente, que as coisas realmente sejam diferentes. Então nós temos a possibilidade de, a partir de uma história simples, não precisaria entrar muito em detalhe, é muito simples. Uma família perseguida pelo governo instituído da época persegue uma família, e a família, fugindo dessa perseguição, dá à luz em condições completamente insalubres e desesperadoras, com crianças sendo mortas, com pessoas sendo mortas, e aquela pessoa, aquela situação ali dá à luz a uma pessoa que seria a esperança de muita gente ao longo da história da humanidade, né? Eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos no ano de 2022 comemorando o aniversário de Cristo, ou seja, o aniversário de 2022 anos do nascimento de Jesus Cristo. Como vocês sabem, a humanidade dividiu o tempo, Jesus Cristo dividiu o tempo da humanidade, do que aconteceu antes dele e do que aconteceu depois dele. Então, se hoje nós estivéssemos de fato cortando um bolo nas velhinhas, estaria lá 2022 anos. É o aniversário de 2022 anos do nascimento de Jesus Cristo. São 2022 anos de uma história de ameaças e perseguições. São 2022 anos de sinalização de Deus de que nada está perdido e que nas piores condições possíveis, se você estiver junto com a família e com as pessoas que você ama, você tem a possibilidade de mudar e até se transformar em mais esperança para as outras pessoas que vivem em condições melhores ou piores do que você. São 2022 anos de uma longa história de aprendizado, de sofrimento, de transformação, de renovação e de ressurreição. São 2022 anos em que a humanidade tem aquilo que o Cristo não teve, o próprio exemplo de Cristo. São 2022 anos que a humanidade está tentando entender o que foi o escândalo, o absurdo do nascimento daquele que seria o salvador da humanidade, não pela mão que segura a espada, mas pelo sangue derramado. E aquele sangue derramado, curiosamente, derramado na cruz, foi o mesmo sangue daquela mulher que estava com ele na manjedoura e daquele homem que estava com ele na manjedoura. A parte toda material do suporte que Jesus teve durante o seu nascimento estava sendo derramado por aqueles algozes, por aqueles que o perseguiam. Então, se você for um cristão, se você for um ateu, se você for um espírita, um evangélico, se você for só um cidadão que não quer se meter com religião, como alguns ateus, tem alguns ateus que eu conheço, que são amigos meus, que eu sempre digo, né? Eu digo, você acredita em Deus, meu amigo, você só não quer se meter com a religião. E eles ficam rindo e brincando comigo, mas eu sempre digo, não precisa ser religioso, não precisa ser cristão, você pode até ser ateu, mas a história inteira de Jesus Cristo é um exemplo
para a sua construção de humanidade, para esse escaneamento da realidade, para esse processo de construção de você. O exemplo de Jesus, do nascimento à morte, ele introjeta em nós todo esse sentimento que vocês estão percebendo que existe em torno desse nascimento de uma criança aparentemente pobre, ameaçada, de uma família que tinha medo, mas que entendia e que ouvia a mensagem e fazia o que se tinha que fazer para poder salvar aquela vida e, consequentemente, futuramente, a humanidade. Tá bom? Então, o motivo de eu ter entrado aqui ao vivo e conversar um pouquinho com vocês foi justamente fazer essa reflexão simples. Fazer essa reflexão que não tem muito a ver com o que normalmente nós ouvimos por aí, mas que eu acredito que seja uma reflexão livre e aberta, que cabe para todo mundo, que cabe para qualquer um. Tá bom? Então, é com isso que eu fecho o dia de hoje de Natal. Eu vou pedir para a equipe Logan depois baixar e postar no canal do YouTube para o mais rápido possível, né? Para poder as pessoas que são inscritas lá no canal também terem acesso a essa reflexão de hoje. E para quem chegou depois, o motivo de eu ter feito uma live é que eu não queria fazer um vídeo montado, construído, utilizando aquela retórica de pessoa pública, usando uma camisa clara e passando aquelas frases decoradas, daquele otimismo tóxico que diz que tudo vai melhorar, mesmo que você não faça nada para que melhore, que você vai ter uma vida melhor, sem se construir, sem colocar Jesus no seu coração, e de que é possível lembrar a data do nascimento de uma criança sem lembrar da mãe que deu a luz a ele. Então é isso, viu? Lembrem-se do nascimento da criança, mas lembrem-se também da mãe que sofreu no parto, lembre-se do pai que estava ali ao lado, lembre-se da família que estava reunida para o nascimento dele, e lembre-se sempre das condições em que eles nasceram, e que dentro dessas condições de sofrimento, de perseguição, de morte, de violência, de agressão, mesmo diante de toda essa perseguição, onde tudo era pressão para que não houvesse esperança, nasceu-se ali o símbolo de esperança da humanidade, Jesus Cristo. Então, parabéns às mamães que deram a luz, né? Especialmente a Nossa Senhora, a Maria, que deu a luz a Jesus. Parabéns aos pais que são fiéis aos seus filhos e à sua família, que criam, que cuidam. Parabéns às famílias que assim, que não se reúnem fugidios em uma manjedoura, mas que graças ao sofrimento daquele que morreu na cruz se reúnem em torno de uma mesa em ação de graças, comendo, bebendo e mostrando mais uma vez que a humanidade, apesar de tudo, sobrevive em Cristo. É isso aí, boa noite a todos, Feliz Natal, fiquem com Deus e vamos construir a nossa história juntos. Avante, avante, avante sempre, e já é 2023, minha gente.